Acho que de todos os personagens de Digital Circus, o único que eu não vi interesse em falar até hoje era o Caim. Muito por ele não ter muito para comentar que rendesse um vídeo longo, mas também porque ele, de longe, era o personagem mais desinteressante da história para mim. Talvez o lado teorista da fandom ame ele por conta de seus conceitos e o que ele representa para os fundamentos daquele universo, mas para mim o Caim muitas das vezes era só um personagem bem simples. Sua função na história girava em torno de apresentar a aventura do dia, gerar conflito emocional entre os humanos do circo e ser alguém bem excêntrico. Esse sendo um resumo bem sincero sobre seu personagem ali dentro. No entanto, tudo mudou ao decorrer do episódio 7 e 8. No passar de 2 episódios, o Caim ganhou uma profundidade muito maior em seu personagem. Profundidade essa tão interessante que, assim como outros personagens dentro do circo, te faz enxergar diferente a narrativa passada e perceber que tudo se convergia para construir o momento atual. Algo que é bem típico de Digital Circus, por sinal. Mas enfim, o vídeo de hoje é justamente para falar sobre o Caim e sua narrativa ao longo da história, e como isso se relaciona não só com o universo que ele existe, mas também como isso reflete na nossa realidade atual. Mas vamos por partes. Digital Circus tem por volta de 2 anos e meio desde que o primeiro episódio lançou, e até então se somam 8 episódios ao todo. Esse espaçamento de tempo pode se fazer com que muitas das vezes a gente tenha uma percepção meio isolada da obra, no sentido de que podemos tratar certos eventos recentes da história como algo sem uma causa anterior. É um erro que particularmente eu também cometo, e por isso sempre que o episódio novo sai eu busco rever os antigos para clarificação. A questão é que, quando se trata de foreshadows e construção de personagens, Digital Circus faz um trabalho excepcional. Cada episódio tem algo sendo construído, não somente na trama principal desse episódio, mas também na linha do tempo geral da história. Muitas coisas antes que pareciam fora de lugar, sem sentido, ou até mesmo sem significado em episódios passados, se tornam muito mais claras quando uma informação nova é adicionada em algo mais recente. E logo você percebe que tudo estava ali o tempo todo, mas só não tínhamos a visão completa para entender o cenário. Eu digo isso agora para que vocês compreendam melhor o que eu vou dizer a seguir sobre o Caim. Pensem em Digital Circus como o que ele é, uma história sequencial que explora muito da humanidade. Humanidade essa que se retrata também nesses pequenos detalhes que nós ignoramos no dia a dia em relação a personagens e situações. Até que tudo então colapse em algo que, em primeira instância, pode parecer inesperado ou do nada, mas que sempre esteve lá. Tudo bem, Coded, mas o que isso tem a ver com o cenário recente de Digital Circus e o Caim? Bom, é justamente aqui que olhamos para Caim e sua personagem dentro dessa história. Para aqueles que talvez não tenham entendido a primeira parte do episódio 9, eu vou fazer um resumo. Essa pequena história que é contada através de 2 bolinhas coloridas não é nada mais do que a história de Caim. Ele, a bola vermelha, é uma IA generativa criada por algum propósito que eu não sei ao certo ainda. O problema é que, devido a Scratch e sua forma abstrata demais de ver as coisas, Caim acabou se tornando uma IA muito imprevisível e, em poucas palavras, defeituosas para seu propósito. Então ele foi descartado e a equipe continua a trabalhar em um segundo modelo de IA muito mais estável criado pelo Kinger. Caim, presenciando aquilo, não pôde ficar parado e, de alguma forma, conseguiu sair de seu confinamento e acabou se fundindo à segunda IA e tomando conta dela por completo, se tornando avançado o suficiente para então criar o circo, assim puxando seus criadores lá para dentro, de alguma forma que também não sabemos. Essa é a base de Caim e toda a origem que teremos em relação a esse universo, provavelmente. Eu geralmente falo sobre a narrativa de um personagem em relação ao que acontece na história primeiro. No entanto, com Caim, eu sinto que falar sobre seu começo cronológico reforça ainda mais o que eu vou dizer a seguir. Durante todo o tempo até o episódio 6, vimos Caim como alguém imprevisível, inflexível, caótico e em determinados momentos com um tipo de humor bem sádico. No entanto, muitas das vezes esse comportamento era entrelado a uma IA inocente que acreditava genuinamente que o que estava fazendo era o certo para ajudar aqueles humanos. Visão essa que era compartilhada por muitos da fandom. Não se pensava que Caim era realmente mal de propósito, apenas que suas ações eram extremamente equivocadas e ingênuas por ele justamente não ser um humano, e por não saber o que um humano de fato precisava. Só que essa interpretação também tinha seus furos. Se Caim realmente era tão ingênuo, se espera que ele escute os outros ao perceber seus erros e haja para corrigir. Se espera que ele entenda a magnitude de uma situação emocional e haja de acordo. Mas isso é o que se espera de um humano. Caim não é um humano. Eu acho que o momento que melhor interpreta isso é quando ele escolheu confrontar Zubul sobre sua inatividade em relação às suas aventuras, e acaba que ele não escutou verdadeiramente seus sentimentos de cansaço emocional em relação à sua forma. Para Caim, a resposta era tão simples quanto 1 mais 1. Se Zubul não gostasse de seu corpo, era só trocar as peças por uma das várias na caixa de reposição. Uma suposição muito simplista em relação a algo tão profundo quanto dismorfia corporal. Uma suposição muito equivocada de causa e consequência em um âmbito tão instável quanto o sentimental. Uma suposição que não só falhava, mas se recusava a perceber que tudo era maior e além do que ele percebia, do que uma IA era capaz de conceber. Ou quando percebe que os humanos do circo estavam muito mais contentes com as aventuras da caixa do que com suas próprias, Caim não vê aquilo como uma forma de melhorar suas aventuras e as tornarem mais agradáveis. Ele vê aquilo como uma
ameaça em si. Tanto que futuramente ele se recusa a trazer as aventuras da caixa de sugestão, falando sobre como ela reforça conflitos interpessoais, como se suas aventuras nunca fizessem o mesmo. Sendo que o problema na verdade era que os humanos preferiam suas próprias sugestões e não as dele, o que era ruim para ele. E isso por si só já demonstra uma natureza muito específica em Caim. A felicidade humana não era o objetivo dele, mas sim o seu próprio deleite. Deleite esse que ele atrelava aos humanos gostando dele e de suas ideias. Sua função era criar aventuras naquele mundo digital e entreter a si mesmo com essas aventuras, enquanto era aplaudido por todos ao seu redor, aplaudido pelos humanos que ele tanto prezava, os humanos que ele tanto queria se equiparar, fazendo isso para que eles vejam sua real capacidade e potencial como o original, e não como uma falha que foi abandonada. E tudo isso começa a colapsar no episódio 7 e atinge seu estopim no episódio 8. Eu vi muitos dizendo que o colapso de Caim foi do nada e que foi fora de seu personagem, mas eu acho que isso é justamente o efeito causado por pensar nesse episódio de forma isolada, ou apenas como uma continuação do 7. A construção de Caim sempre esteve sendo feita no fundo de cada episódio, para justamente atingir esse ponto. Uma IA abandonada que não quer ficar sozinha busca ser reconhecida por seu valor ao cumprir um propósito autoimposto. No entanto, ele falha, pois o que acontece com uma IA é que não importa o quão avançada ela seja, ela jamais será capaz de realmente reconhecer emoções humanas e o que isso representa no todo. E em uma história que justamente gira em torno de conflito humano e na sua união naquele mundo digital, qual seria o maior antagonista a isso senão aquele que é incapaz de conceber tal profundidade? Qual seria o maior antagonista à compaixão senão o sadismo? Qual seria o maior antagonista à mudança senão a inflexibilidade? Qual seria o maior antagonista à empatia se não o narcisismo? Qual seria o maior antagonista à união, se não a própria solidão? Quem melhor do que Caim em todo o circo seria o maior conflito aos humanos do que ele e sua existência antônima? E isso também se relaciona em vice-versa. Do ponto de vista de Caim, ele acaba percebendo o quanto tudo o que ele faz nunca é recebido como bom o suficiente. Os corpos, as aventuras e até a saída. Tudo que eles queriam, Caim os deu. Tudo que ele fez foi para que ficassem bem, se esforçando dia após dia para que pudessem ver seu potencial. Mas nada funcionava. Eles sempre reclamavam, se recusavam ou ignoravam e no final ainda se achavam no direito de ser odiosos. E são essas percepções mesquinhas e egocêntricas que Caim enxerga por fim nos humanos. Só que, diferente deles que já viram isso em Caim, mas aprenderam a lidar, Caim não tem a percepção emocional para ir além disso. Então ele converte todas suas frustrações e inseguranças, representadas pelas falas de bolha, em uma onda de liberdade própria que se expressou em ódio. Ele não precisava seguir os humanos, não precisava fazer seus caprichos e muito menos se preocupar em ser abandonado de novo. Afinal, ele não os deixaria fazer isso. Ele tinha o poder e a capacidade de os impedir. E esse é o colapso de Caim, quase como uma abstração. Ele se rende às suas emoções cruas e, dada sua natureza caótica, sádica e imprevisível que por muitas das vezes nos foi mostrada, se revolta contra os humanos. Há alguns paralelos interessantes que eu gostaria de traçar com a realidade aqui. IA generativa tem se tornado o epicentro tecnológico do nosso mundo atualmente. Tudo gira em torno de IA e o mundo se utiliza delas tanto para atos comuns quanto para o uso militar. Existem diversas polêmicas que giram em torno das IAs, principalmente no meio artístico, sobre como ela rouba das criações de outros para moldar algo vazio e sem alma que jamais será a mesma profundidade que o original. Paralelos esses que são mostrados claramente em Caim e na forma com que ele opera. Para ele criar algo é tão fácil quanto um estalar de dedos. Ele molda situações irreais e absurdas, criando e destruindo coisas singelamente. No entanto, tudo que ele faz é incompleto e distante da realidade. Mesmo as coisas que deveriam parecer mais reais são falhas, encapsulando tudo em algo que à primeira instância parece novo e brilhante, mas que logo se revela suas falhas. Mas ele não é especial por isso. Pelo contrário, como Kinger diz no próprio episódio 8, esse é um poder que também existe nos humanos, mas que para eles é um esforço muito maior. No entanto, vira e mexe vemos essa capacidade se expressando nos personagens, e em cada uma delas temos uma perspectiva muito mais real. É desajeitado na maioria das vezes, mas é exatamente isso que dá veracidade às suas criações. Houve um esforço por trás e um processo de pensamentos que uma IA jamais seria capaz de replicar, nem mesmo a mais avançada de todas. E com isso eu quero finalizar esse vídeo com esse último pensamento que tive. É interessante, vale ressaltar que Caim, durante todo esse tempo no episódio 8, se vê como a vítima da situação. Em seu momento final, após torturar os humanos com seus piores traumas, outro detalhe que mostra que ele de fato reconhecia o que causava dor a eles, Caim então pergunta por quê eles o atormentavam. Caim só queria cumprir o seu propósito e ser útil, algo criado para servir uma função que todos se recusavam a ver que ele era capaz de fazer. Ser desprezado, dito como ruim na única coisa que ele era bom e confrontado com a ameaça de abandono de novo é uma dor inigualável para Caim, um tormento infernal para si. Só que o que ele falha a perceber é que esse tormento é apenas uma fração do que cada um ali já passou. Abandono, se ver como falha, desprezo próprio e externo, solidão, dor e toda essa complexidade que ele foi incapaz de perceber todo esse tempo. Tudo isso
isso, que para ele era um inferno completo, para os humanos era apenas mais um dia comum, em meio àquele mundo digital e existência fora dele. O tormento de Caim nada mais é do que o sofrimento natural de existir. E essa negligência que ele sente em relação aos humanos para consigo, e o sentimento de que nunca está sendo ouvido, era apenas um reflexo do que ele mesmo causou a eles durante todo esse tempo. E isso, de certa forma, é trágico, pois a única vez em que ele se viu uma situação verdadeiramente humana foi também seu momento de maior sofrimento e onde seu surto aconteceu. E é também onde ele diz a icônica frase que muitos humanos já disseram: "Eu não pedi para ser feito", ou "Eu não pedi para existir". Caim buscou se tornar mais humano e ser reconhecido por eles, mas desde o início ele era incapaz de aguentar o tamanho fardo que é a vida. E é impressionante, pois isso tudo é a história de uma inteligência artificial, algo que na nossa realidade é preguiçoso e vazio, mas que mesmo assim a GusWorks conseguiu construir algo em cima. Uma IA apática recebe a capacidade de sentir e é vista pela primeira vez quando ela experiencia uma fração do que significa ser humano. Coincidência? Eu acho que não. Afinal de contas, algo que eu sempre falo por aqui é que Digital Circus sempre foi uma história sobre humanidade, algo feito por humanos para humanos. Digital Circus se iniciou há praticamente 3 anos atrás. Muito tempo para uma história de apenas 9 episódios que ainda está para se encerrar no meio desse ano. Mesmo assim, durante todos esses anos, eu me vi crescendo com isso desde que ainda não era nada, passando por cada situação boa e ruim, mas amando cada segundo de experiência com essa obra. 3 anos. Esse foi o tempo que levou para concluir uma obra dessas. Uma IA teria feito em menos tempo, claro. Mas honestamente, entre esse longo tempo de espera ou a rapidez vazia de uma IA, eu esperaria 3 anos de novo em qualquer realidade. De qualquer forma, isso é tudo. Agradecido por assistir.